Olá, pessoal. Eu sou a professora Claudilene Melo, professora de matemática. Como vocês estão? Espero que bem. E aí, animados? Vamos para mais um momento agora de estudo. A gente aprender um pouquinho mais de matemática. Na realidade, hoje nós iremos relembrar muitos conceitos, tá? Estamos desde a aula passada fazendo uma revisão de conteúdos, visando aí o SAEB, SAEP, né? Então é uma aula de muitas informações, uma aula de revisão, muitos conteúdos. Então, vocês já sabendo disso, olha, pause o vídeo quantas vezes quiserem, volte, assista novamente, vai fazendo as observações aí de vocês. É uma aula cheia de informações, tá? Quem já aprendeu, aí para relembrar, quem não, é a oportunidade de aprender. Hoje, nós iremos estudar, né, aprender, relembrar polígonos. Iremos para o estudo dos polígonos, o conteúdo lá de geometria. Na aula passada, nós já começamos a fazer o estudo dos polígonos, estudando especificamente os triângulos e os quadriláteros, tá? Hoje a gente vai falar dos polígonos como um todo, então são duas aulas que se complementam. É importante vocês verem, assistir a aula da semana passada também, tá? Triângulos e os quadriláteros, que são tipos específicos de polígono. Hoje a gente vai estudar, vai rever polígonos como um todo. Mas a aula passada é muito importante para vocês verem também, tá? Então, nosso objetivo hoje é fazer essa revisão geral do polígono, o que é um polígono, quais são seus elementos e as principais propriedades, como a soma dos ângulos internos, o número de diagonais e como a gente encontra o ângulo interno de um polígono regular, né? A gente só consegue fazer isso para polígonos regulares, achar o ângulo interno. E o descritor do SAEB, SAEP, que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje é o D8, que busca resolver problemas utilizando as propriedades dos polígonos. Daí a gente está fazendo a nossa revisão, tá bom? E o que são polígonos, então? São formas geométricas planas, fechadas, cujos seus elementos de reta não se cruzam. Então, chama atenção aqui para duas palavrinhas, ó. Fechadas e segmentos de reta, tá? Polígonos são regiões fechadas, uma região, né, que tem que ser fechada e formada por segmentos de reta, não pode ter curvinhas. Então, olhando aqui as imagens, nós vemos de azul as regiões poligonais, tá? São polígonos, e aqui embaixo as que não são. A primeira é uma região aberta, não é polígono. A segunda se cruza, né? Tem um cruzamento dos segmentos de reta e as duas últimas fazem uma curvinha, ó. Então, não é polígono e aqui sim, ok? Pronto, gente. Então, olhando para esse canto de cá, ó, nós temos uma classificação também para polígonos, dependendo da forma como eles são desenhados, da forma como eles estão. Então, os polígonos podem ser classificados em côncavos ou convexos, regulares ou irregulares. Então, aqui na imagem a gente consegue entender direitinho. Então, falando de modo bem simples, não é a linguagem formal, tá? Mas é uma linguagem que vai dar para vocês entenderem e diferenciar polígono côncavo de convexo. O polígono côncavo é aquele que, se a gente vier com um segmento de reta e cortar, for atravessar a figura, tá? Então, notem que aqui, ó, ele entra no polígono, por aqui, aí sai desse lado, entrou de novo mais à frente e saiu definitivamente, tá? Então, o polígono, ele é dividido a região interna, né, que fica entre os segmentos de reta, não é uma região fechada, e a parte de fora. O polígono côncavo, ele entra e sai do polígono, o segmento de reta entra e sai do polígono duas vezes, ó. Já no polígono convexo, não. O segmento de reta entra e sai uma única vez da região poligonal, ok? Então, olhando para os nossos exemplos, minha gente, vocês conseguem diferenciar, né, e classificar quem é o côncavo e quem é o convexo ali? Então, olha, côncavo, o segmento de reta atravessa duas vezes, o convexo uma vez só. Qual desses aí é côncavo e qual é convexo? Então, muito bem, quem se ligou que, por exemplo, a estrelinha, ó, a gente consegue passar o segmento de reta atravessando duas vezes, polígono côncavo. Na realidade, esses três
são côncavos, porque nessas quininhas aqui onde tem entradas, o segmento de reta vai atravessar duas vezes. E aqui a gente tem o polígono convexo, o único desses 4 exemplos, ok? E o polígono regular ou irregular? Então, nós dizemos que um polígono é regular quando todos os seus lados têm a mesma medida, tá? Polígono regular tem lados e ângulos internos também. A gente vai falar já já aí dos elementos, né? Os lados e os ângulos internos do polígono regular são todos iguais. O irregular, não. O nome já diz, irregular, é tudo diferente, tá bom? Então, polígono regular, ele tem muitas aplicações. A gente vai estar sempre aí vendo polígonos regulares. E os elementos dos polígonos, tá aí. Esses nominhos têm que ficar na mente de vocês. Então, lado são os segmentos de reta, né, que fecha a figura, olha ali. Os pontinhos que ligam os lados são chamados de vértices. Ângulo, a gente já sabe que é uma região formada entre 2 segmentos de reta, não é? Então, olha aqui, tem um ângulo interno, que é o ângulo formado na parte de dentro da região poligonal, e o ângulo externo, formado a partir do prolongamento de um dos lados, tá bom? Ângulo interno e ângulo externo. E diagonais, que são segmentos que ligam 2 vértices opostos. Aqui no desenho está em vermelho. São as diagonais. Então, nota que a partir de um vértice, a gente pode traçar várias diagonais. Só não dá para traçar para o vértice que está juntinho dele, né? A gente chama de vértice adjacente, quem está perto. Por quê? Porque aí ele vem por cima do lado, né? Daqui para cá a gente não tem uma diagonal, a gente tem um lado da figura, tá? Mas as demais são as diagonais da figura, ok? E o que a gente vai querer aprender na aula de hoje, gente, é exatamente quantas diagonais tem um polígono. Esses ângulos internos que a gente falou, né? Todos eles, quanto que vale juntando tudo? Então, para começar, a gente vai rever aqui a classificação dos polígonos. Dependendo do número de lados, os polígonos têm nomes diferentes. E aí é praticamente o que vai fazer vocês lembrarem. Dê um print nessa tela, copia esse quadrinho e vai olhando sempre, tá? Gente, se o polígono é uma região fechada, formada por segmentos de reta, a gente consegue formar com apenas um ou 2 lados. Se você pegar duas varetinhas, 2 pedacinhos, 2 canudos e tentar fechar, você não vai conseguir, nem com um nem com 2. A quantidade mínima para a gente conseguir fechar a região são 3 lados, tá? Que é o polígono mais simples, que a gente chama de triângulo. Com 4 lados, nós temos os quadriláteros, exatamente o conteúdo da aula passada. São polígonos muito especiais, os triângulos e os quadriláteros, tanto que fizemos uma aula só para revisar esses 2, tá? Se o polígono tem 5 lados, chamamos de pentágono, 6 lados, hexágono e assim sucessivamente, gente. Na tabela tem aqui até 20 lados, tá? Que é o polígono, o icoságono, polígono com 20 lados. Então, aí eu deixo com vocês para ver o nome dos demais a partir da quantidade de lados, tá bom? E aí vamos ver as propriedades, né, com relação a ângulo, diagonal. Se a gente tem um polígono qualquer, como é que a gente sabe, então, a quantidade ou o número de diagonais? Então, notem que tem um monte de desenho aqui. Primeiro, para você entender o que é diagonal. E aí a gente falou lá nos elementos, na definição dos elementos, que são segmentos que ligam vértices opostos. Se a gente tem um triângulo, 3 lados apenas, não dá para ter diagonal, porque a gente não tem um outro vértice, né, que dê para a gente ligar sem passar pelos lados. Então, os triângulos são os polígonos que não têm diagonal. A partir dos quadriláteros, todos têm. E quantas diagonais dá para formar? É isso que a gente quer responder, tá? Então, olha para cá, para o desenho, vamos entender, né? Primeiro aqui a gente tem um quadrilátero. Com a figura com 4 lados, veja que a gente pode ligar esses 2 vértices e pode ligar os 2 daqui também. Então, a gente monta 2 diagonais. Se a gente tem o pentágono, então desse vértice partiram 2 diagonais, né? Para cá e para cá, mas de outros vértices também. Então, ali está o desenho mostrando, né, como
dá para partir a quantidade de diagonais que dá para partir de cada vértice. E aqui coloridinho, ó, a totalidade, como eu disse. Então, o quadrado aqui, eu vou explicar de um caso, você compreenda que é a mesma ideia para os demais. Então, os quadriláteros, nós temos, saindo desse ponto aqui, né, uma diagonal e do outro também, tá? Para o pentágono, aqui a gente viu que desse vértice deu para sair 2 diagonais, mas tem os outros vértices também que dá para sair várias. Agora, detalhe, este vértice, essa diagonal daqui, concorda que ela é a mesma, tanto que parte deste vértice como do vértice lá de cima, tá? Então, em geral, para você saber, olha este pentágono que tem 7 lados, ó, um monte de diagonais que deu para formar. Tá todo coloridinho exatamente para não misturar, né? Então, um hexágono aqui com 6 vértices, com 6 lados, um monte de diagonais que dá para ser desenhados. Então, como é que em geral, a gente consegue descobrir a quantidade de diagonais sabendo da quantidade de lados, consequentemente de vértices, né? Então, em geral, a expressão é essa daqui. A gente vai usar esta fórmula para encontrar o número de diagonais. Se você esquecer, entenda o seguinte. De cada vértice, tá aqui, o polígono com 4 lados, saiu de um vértice uma única diagonal. Se tem 5 lados, saíram 2 diagonais. Se tem 6 lados, saíram 3 diagonais. Então, em geral, de cada polígono, né, no polígono de cada vértice sai n menos 3, onde n é a quantidade de vértices que o polígono tem. Quantidade de vértices é igual a quantidade de lados. Então, se ele tem n lados, de cada vértice vai sair n menos 3 diagonais. Só que não são n vértices, então essa quantidade que sai de 1 deve ser multiplicado pelo total de vértices, que no caso aqui a gente está chamando de n. E por que a fórmula está dividida por 2? Porque, gente, uma diagonal, ela sai deste ponto A, mas também sai deste vértice daqui de cima. Então, quando a gente só multiplica a quantidade de vértices pela quantidade de diagonais de cada um, essas diagonais estão duplicadas. Por isso que a gente dividiu esse fator aí por 2. Então, para qualquer polígono, a gente chega na quantidade de diagonais usando esta fórmula. N é o número de lados e a quantidade de diagonais é dada por n vezes n menos 3 dividido por 2. Sempre, ok? Nos exercícios, a gente vai estar usando essa fórmula. E aí tem um quadro aqui mostrando mais o que eu expliquei aqui, tá vendo? Para uns casos especificamente, a quantidade de lados, o nome do polígono e o total de diagonais, ok? Complemento que eu já tinha mostrado. Outra coisa que vocês precisam lembrar é a soma dos ângulos internos. Quantos ângulos internos um polígono tem? A quantidade de vértices, porque em cada vértice a gente vai ter um ângulo interno. Ok, mas juntando todos, quantos graus, né, tem esses ângulos todos? Então, a gente também não precisa memorizar muita coisa. Esta informação aqui, sim, tem que estar aí guardada na memória de vocês, que é quanto vale a soma dos 3 ângulos de um triângulo. Vocês lembravam, né? Aqui está todo mundo vendo. Lembravam que os 3 ângulos de um triângulo sempre vão somar 180 graus? Se já lembra disso, o resto vai ficar bem fácil. Por quê? Todo polígono, gente, a gente pode dividi-lo em vários triângulos. Olha aqui os desenhos, tá vendo? Peguei vários polígonos a partir do quadrilátero, né? O quadrilátero é dividido lá, ó, em 2 triângulos. O pentágono, dividido em 3 triângulos. O hexágono, em 4 triângulos. E assim foi, tá? Então, pegamos os nossos polígonos todos dividindo em vários triângulos. Cada triângulozinho desse que forma as regiões, eles têm os seus ângulos internos somando 180 graus. E os ângulos do nosso polígono aqui, ó, ele é a composição dos ângulos desses triângulos todos, tá? Ou seja, para a gente chegar nos ângulos do polígono, basta a gente somar os ângulos de cada triângulo desse. Se você observar, quadrilátero divide em 2 triângulos, pentágono, 3 triângulos.
hexágono, 4 triângulos. Ou seja, os polígonos vão ser divididos sempre em 2 números a menos de triângulos que a quantidade de lados. Se ele tem um polígono de 10 lados, então ele vai ser dividido em 8 triângulos. Se for um polígono de 15 lados, vai ser dividido em 13 triângulos, tá bom? É sempre 2 números a menos. Como cada triângulo tem 180 graus, a gente chega no total multiplicando a quantidade de triângulos que foi dividido por 180. Então, olha lá essa tabela aqui, mostrando isso que eu expliquei, né? Então, de novo, dá uma olhadinha para ela, vai aqui lentamente para você entender, tá? O triângulo 180 graus, quadrilátero, não é dividido em 2 triângulos? Olha ali o desenho, né? Então, os ângulos internos do quadrilátero serão 2 vezes 180. Pentágono, que tem 5 lados, é dividido em 3 triângulos. Lembra que eu falei? 2 números a menos que a quantidade de lados, né? Então, o pentágono, o total de ângulos, vai ser 3 vezes 180. Se, então, nós temos um polígono com N lados, ó, olhando lá embaixo para generalizar, a gente sabe, então, que vai ter N menos 2 triângulos. Então, ao todo, nós temos N menos 2 triângulos vezes 180 graus, que é a quantidade de ângulos de cada triângulo, ok? E a fórmula geral está aqui, ó. S é a soma dos ângulos internos. N é o número de lados do polígono. Aí a gente pega o número de lados, subtrai 2, né? E multiplica por 180. Chega na quantidade total de ângulos do polígono. Ok, minha gente? E para finalizar de conteúdo, vamos ver como a gente calcula a medida de um ângulo interno, tá? Agora, o ângulo interno a gente só encontra quando o polígono é regular. Olha lá em cima no título. Por quê? Se ele é irregular, ele não tem lados e ângulos diferentes, não dá para calcular. Mas se o polígono é regular, como nesta imagem, todos os lados e os ângulos internos são iguais. Aí vê, a gente já sabe quanto vale a soma de todos. Olha a fórmula aqui, é o N menos 2 vezes 180. Se tem N lados, não vai ter N ângulos internos? Todos iguais. Então, para a gente chegar na medida de 1, basta pegar o total, que no caso é N menos 2 vezes 180, e dividir pela quantidade de ângulos que tem lá, que é N, a mesma quantidade de lados de vértices tem também de ângulos internos, tá bom? Então, com esta expressão, a gente encontra a medida de um ângulo interno quando o polígono é regular. Ok, minha gente? Isso é conteúdo. Foi muito rápido? Volta aí e assiste quantas vezes forem necessários. Assim como tem um monte de exercícios agora para a gente treinar. Vamos fazer o máximo que der e o que não, vocês irão continuar depois aí estudando, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: a figura mostra 3 polígonos que Maria desenhou, juntando por um dos seus lados 2 triângulos retângulos geometricamente iguais. Pegou 2 triângulos iguaizinhos e juntou. Então, olha aqui, ó, o polígono A formado ficou com essa forma. Aqui o polígono B e aqui o polígono C. A gente consegue ver as linhas aí, ó, dividindo, né, os 2 triângulos que se juntaram e formaram essas regiões, tá? Pergunta: os nomes dos 3 polígonos que Maria desenhou são? A gente não sabe que polígono é região fechada e o nome do polígono depende da quantidade de lados. Então, é só lembrar dessa classificação. Volta lá na tabela. Para o primeiro polígono, quantos lados nós temos? 1, 2, 3, 4. Como é que a gente chama um polígono de 4 lados? Quadriláteros. Lembra que eu falei da aula passada que foi só sobre triângulos e quadriláteros? Aí lá na outra aula a gente classificou os quadriláteros. No caso, este daqui é um quadrilátero que a gente chama de paralelogramo, ok? Então, entre as respostas, vamos ver se aparece o quadrilátero ou o paralelogramo. Essa daqui, que figura é essa? Então, quantos lados tem? 3. Que no caso é o triângulo. Então, nós temos um quadrilátero, que é o paralelogramo, o triângulo e aqui. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 medidas, 5 lados aqui. Polígono de 5 lados, pentágono. Então, entre as alternativas, ó, a gente fica com qual resposta?
A letra B, paralelogramo, triângulo e pentágono, ok? Só nomenclatura. Se você lembra aí desses nomes, ó, a mesma coisa esses dois, nomenclatura. Questão 2. O sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. Olha ali. Toda desenhadinha, né? A gente tem ali alguns polígonos que estão em branco e outros que estão em preto, não é? O nome dos polígonos das faces deste sólido que estão visíveis na figura, ou seja, o lado da frente, né? A parte de trás a gente não está vendo. Qual é o nome desses polígonos, né? Então, aqui nós temos dois, ó. O branquinho, que tem quantos lados? Contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte preta, 1, 2, 3, 4, 5. Polígono de 6 lados, hexágono. Polígono de 5 lados, pentágono. Lá vou eu com o de 7 lados, ó. Heptágono tem 7 lados. Então, no caso, 6 lados, que é a parte branquinha, hexágono. A parte preta, que tem 5 lados, pentágono. Então, entre as respostas, letra B novamente. Ok, minha gente? E outra aqui com nomenclatura, é a mesma ideia. Nós temos aqui um ladrilho, uma questão que mostra ladrilhos, e ele pede para que você identifique o nome desses mosaicos, tá? No caso aqui, ó, esses mosaicos, ele tem um formato, né, de poligonal, porque está todo fechado, com quantos lados? Então, de novo, ó, é contar para saber a classificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Como é que a gente chama um polígono de 6 lados? Hexágono. E aí, chama atenção para um detalhe. Aqui nós temos hexágono e a região branquinha aqui também é um hexágono, tem formatos diferentes, não tem problema. Basta que seja uma região fechada com 6 lados. E aí, esses dois a gente poderia continuar a classificação, ó. Aqui é um hexágono, mas este aqui é côncavo, ó, que a gente classificou, tá? E este é convexo. Se a gente vier com um segmento de reta atravessando aqui, ó, vai atravessar o polígono 2 vezes, tá? Daí é o formato diferente, mas nos dois casos nós temos hexágonos desenhados. Ok, pessoal? Próxima questão. Aí agora a gente vai ver com relação a diagonais. André traçou todas as diagonais da figura representada abaixo. Quantas diagonais André traçou? Aqui teremos que fazer uma continha, eu vou explicar e vocês irão fazer a continha aí, tá bom? Acompanhem a explicação e anotem os cálculos que os números aqui eu não coloquei no slide. Então veja, quantas diagonais André traçou? Nós temos uma fórmula para a quantidade de diagonais, que no caso é D igual a N, onde N é o número de lados, vezes N menos 3 dividido por 2. Esta é a fórmula, D, número de diagonais, igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. E neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui a gente tem um polígono com 9 lados. Então você vai usar a fórmula para número de diagonais, onde o N é igual a 9, tá? E aí vai ficar 9 vezes 9 menos 3 é 6. Aí vai dar 9 vezes 6, que é 54, dividido por 2, você vai chegar em 27 aí, tá bom? Anota essas continhas no seu caderno. Falei aqui para vocês e você vai chegar no 27. Vai ficar D igual a 9 vezes 9 menos 3, que vai dar 6. 9 vezes 6 é 54, dividido por 2, chega no 27. Tranquilo? Letra A, a resposta à questão 4. E na questão 5, também fala de diagonais, mas a mais simples do que aquela. Pedro desenhou o polígono abaixo. Vê aí a questão. Pedro desenhou o polígono abaixo. O número de diagonais que partem do vértice comum aos 3 hexágonos, minha gente, é quanto? Aí não é uso de fórmula, que você vai ter que entender o problema. Ele quer o número de diagonais que partem do vértice comum, ou seja, do vértice que está nos 3 hexágonos. Qual dos vértices daqui faz parte dos 3? Só esse do meio, ó. Tá vendo? E daqui desse do meio, quantas diagonais estão saindo? Então, veja, não tem que ligar um vértice oposto? Para esse hexágono daqui, ó, saem 3.
Nós temos 3 diagonais para cá, mais 3 para cá e mais 3 para o terceiro hexágono, de modo que ao todo sai deste vértice 9 diagonais. Ok, minha gente? É isso aí. Problemas treinando a ideia de diagonais e agora vamos começar a falar de ângulos. Então veja, é uma aula cheia de informações mesmo. A questão 6, além de lembrar da soma dos ângulos internos, tem propriedades lá do triângulo e do quadrilátero, tá? Aula passada. Então, assiste a aula passada também, onde a gente fala só de triângulos e quadriláteros, que tem um monte de informações que vocês precisam conhecer. Então, questão 6, diz assim, na figura abaixo, ABCD é um quadrado. A soma dos ângulos A e B é igual a... Então, olha aí. Quando ele disse que aqui nós temos um quadrado, o que a gente sabe? O que é um quadrado? Então, quadrado é um dos quadriláteros, logo tem 4 lados, mas no caso do quadrado, os lados e os ângulos internos são todos iguais. Isso é o que diferencia o quadrado dos demais quadriláteros, tá? Os lados e os ângulos internos são todos iguais. E, minha gente, nós vimos também que os ângulos de um quadrilátero, ele não é dividido em 2 triângulos, então os 4 ângulos juntos devem dar 2 vezes 180, que é 360. 360 graus nos 4 ângulos. Se tudo aqui é 360, quanto vale cada um? É o ângulo de 90 graus. 360 por 4 dá 90, tá? E o quadrado, além de ter os lados ângulos iguais, a gente sabe também que é o ângulo reto, porque os lados são todos perpendiculares. Então, ó, 90 graus nós temos aqui. Já conceito de antes também, geometria, o ângulo daqui é igual ao daqui de dentro, ó, eles são opostos pelo vértice. Então, se a gente tem 90 graus aqui, aqui também tem 90 graus, tá? E aqui embaixo não é um triângulo? Eu já tenho 90 graus aqui. Os 3 têm que dar 180. Se a gente já tem 90 aqui, nesses outros 2, nós necessariamente temos que ter 90 graus. 90 mais 90 dá 180. Então, se aqui já tem 90, nesses 2 tem que ter 90, que é o que ele quer saber. Quanto vale a soma dos ângulos A e B? Então, A mais B deve dar 90 graus. Letra A, ok? Aqui, também, conteúdo da aula passada, ele fala do triângulo isósceles. O triângulo isósceles, né, aquele que tem 2 lados e os 2 ângulos da base iguais, congruentes, mesma medida. Então, aqui nós temos o triângulo isósceles. Se você não lembra disso, você vai ficar sem saber. Mas eu estou ligado que vocês sabem. Tem os ângulos da base e 2 lados iguais. Quanto mede o ângulo alfa desse triângulo? Então, gente, esses 2 ângulos têm a mesma medida e aqui já tem 40. Os 3 devem dar 180. Então, tira esses 40 aqui e fica 140 para esses 2. Como os 2 têm a mesma medida, então nós temos 70 para cada um, ok? E o ângulo alfa é de 70 graus. Tem um monte de outros problemas aí para vocês treinarem, tá? Dei um print na tela, ó, aqui a mesma ideia de ângulo, sendo que agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos um polígono com 5 lados, que é o pentágono, tá? Aí você tem que lembrar quanto vale a soma dos ângulos do pentágono. Aí você lembra que o pentágono, ó, ele é dividido em 3 triângulos, então basta fazer 3 vezes 180. Vê quanto dá isso? No caso aqui, 540, deve ser a soma dos 5 ângulos do pentágono. Para descobrir esse, você não já sabe esses aqui? Tudo tem que ser 540. Vê quanto já tem nesses 4 e aí você descobre o quanto está faltando aqui embaixo para completar os 540, tá bom? E aí, a questão 9 feita, né? Ali a mesma ideia, quadrilátero, questão de ângulo também, e mais questões de ângulo, tá? Para vocês treinarem. Tá aí, foi nossa aula. Relembramos propriedades dos polígonos, o que é que são, como a gente classifica, a nomenclatura, né? E agora é com vocês, estudar mais. Então, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Estarei aqui para estudar mais com vocês. Tchau!